Bom, aula de expansão, os tempos do liberalismo, trabalho e pensamento econômico. Então aqui a gente aborda a temática do liberalismo. Importante lembrar, isso aqui é uma aula de expansão, deveria ter uma boa parcela dos alunos acompanhando essa aula aqui online, né, enquanto ela é executada. Mas a gente sabe que se isso não rolou durante todo o ano, não vai ser agora, né, praticamente às portas de dezembro, que eu vou conseguir isso. Então é importante que você tenha aí seu caderno em mãos, como sempre, para fazer anotações e tirar essas dúvidas quando você estiver presencialmente comigo em sala de aula. Tá? Então aqui a gente vai fazer uma exposição do material e é importante que você faça os seus registros. Tá? Não vou ficar aqui teorizando muito, tentando adivinhar qual seria a possível dúvida aí de mais de uma centena de alunos, tá certo? Então, façam suas anotações. Esse material aí ele está disponível para vocês no repositório, tá? Vocês podem acessar também todos esses slides que são utilizados aí no repositório e a gente resolve dúvidas mesmo em sala de aula, tá? Se tiver alguém aí presencialmente durante o momento que eu estiver online, né, pode deixar também alguns questionamentos no chat que eu respondo, tá bom? Mas vamos aqui para a exposição mesmo do material. Então, como eu disse, agora a gente aborda liberalismo, tá? Conteúdos, liberalismo, trabalho e pensamento econômico, teóricos do liberalismo, Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill e Thomas Malthus. Objetivos, compreender o conceito de liberalismo e seu pensamento econômico. Comparar de forma sumária os pensamentos de Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill e Thomas Malthus. Tá? Então, basicamente, essa é uma exposição do liberalismo dentro do seu viés econômico. O liberalismo mesmo é algo muito amplo, tá? Mas aqui a gente vai explorar a característica econômica do liberalismo, ok? Vamos lá, vamos adiante aqui. Então, para começar, como se determinam os valores dos salários? Fica a dica. Com o valor de R$ 1.412 em 2024, o salário mínimo no Brasil é calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, que mede a inflação no país, e no Produto Interno Bruto, PIB, que mede a riqueza produzida no país. Em outras palavras, o valor do salário é estabelecido pelo governo federal, com base nos preços dos produtos que a população consome, relacionados com o valor total de tudo que é produzido no Brasil. A palavra salário tem sua origem na palavra sal, derivada de salarium, em latim, durante a antiguidade. Na Roma antiga, muitas vezes os soldados recebiam como pagamento uma porção de sal. Esse produto era usado como base para pagamento dos serviços em geral, evitando assim a oscilação dos preços e a redução do poder de compra. O sal era muito apreciado pelos romanos por conta de suas propriedades antissépticas, como cicatrização, para conservação de alimentos, como tempero. Por isso, ele se tornou uma espécie de ingrediente sagrado, usado para purificação, uma dádiva da deusa Salus, a deusa da saúde. Na prática. Discussão disciplinada. Vamos discutir o tema, como se calcula o valor do trabalho. Para isso, analisaremos alguns excertos de economistas do liberalismo clássico, que foram os primeiros a teorizar sobre esse tema. Portanto, leia os textos nos slides a seguir, observando os seguintes aspectos. Identifique o assunto comum a todos os textos. Estabeleça semelhanças entre eles. Segundo os autores, quais critérios estabelecem o valor dos salários? Os autores seriam favoráveis ou contrários a uma legislação que estabelecesse um valor mínimo para os salários? Ainda de acordo com os autores, seria possível aos trabalhadores ascenderem socialmente? Ou, pelo valor de seus salários, estariam fadados a permanecer na mesma posição? Utilizem essas questões como um norteador aí para as anotações, tá? Então todo o material que vai ser exposto agora, né, a seguir, vocês podem ter aí essas questões como um norte para anotações de vocês. Vamos lá ao restante do conteúdo. Bom, então esse daqui é Adam Smith, então como vocês podem ver, um pensador aí do século XVIII, tá? Então nascido em 723, faleceu em 790, tá? Logo um pensador do século XVIII.
A principal obra é uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações, popularmente conhecida como Riqueza das Nações. Tá? Vamos aqui à leitura. Excertos de A Riqueza das Nações, capítulo Os Salários do Trabalho de Adam Smith. Quais são os salários comuns ou normais do trabalho? Isso depende do contrato normalmente feito entre as duas partes, cujos interesses, aliás, de forma alguma são os mesmos. Os trabalhadores desejam ganhar o máximo possível, os patrões pagar o mínimo possível. Os primeiros procuram associar-se entre si para levantar os salários do trabalho, os patrões fazem o mesmo para baixá-los. Não é difícil prever qual das duas partes, normalmente, leva vantagem na disputa e no poder de forçar a outra a concordar com as suas próprias cláusulas. Os patrões, por serem menos numerosos, podem associar-se com maior facilidade. Além disso, a lei autoriza ou pelo menos não os proíbe, ao passo que para os trabalhadores ela proíbe. Não há leis do parlamento que proíbam os patrões de combinar uma redução dos salários. Muitas são, porém, as leis do parlamento que proíbem associações para aumentar os salários. Em todas essas disputas, o empresário tem capacidade para aguentar por muito mais tempo. Um proprietário rural, um agricultor ou um comerciante, mesmo sem empregar um trabalhador sequer, conseguiriam geralmente viver 1 ano ou 2 com o patrimônio que já puderam acumular. Ao contrário, muitos trabalhadores não conseguiriam subsistir 1 semana, poucos conseguiriam subsistir 1 mês e dificilmente algum conseguiria subsistir 1 ano, sem emprego. A longo prazo, o trabalhador pode ser tão necessário ao seu patrão, quanto este o é para o trabalhador, porém esta necessidade não é tão imediata. Bom, próximo pensador aqui, David Ricardo, principal obra, Princípios da Economia Política e Tributação. É uma obra de 1817. Vamos adiante aqui com a leitura. Excertos de Princípios de Economia Política e Tributação, capítulo sobre os salários, de David Ricardo. O trabalho, como todas as outras coisas que são compradas e vendidas e cuja quantidade pode ser aumentada ou diminuída, tem seu preço natural e seu preço de mercado. O preço natural do trabalho é aquele necessário para permitir que os trabalhadores, em geral, subsistam e perpetuem sua descendência, sem aumento ou diminuição. A capacidade que tem o trabalhador de sustentar a si e a família que pode ser necessária para conservar o número de trabalhadores não depende da quantidade de dinheiro que ele possa receber como salário, mas da quantidade de alimentos, gêneros de primeira necessidade e confortos materiais que, devido ao hábito, se tornaram para ele indispensáveis e que aquele dinheiro poderá comprar. O preço natural do trabalho, portanto, depende do preço dos alimentos, dos gêneros de primeira necessidade e das comodidades exigidas para sustentar o trabalhador e sua família. Com um aumento no preço dos alimentos e dos gêneros de primeira necessidade, o preço natural do trabalho aumentará. Com uma queda no preço daqueles bens, cairá o preço natural do trabalho. O preço de mercado do trabalho é aquele realmente pago por este, como resultado da interação natural das proporções entre a oferta e a demanda. O trabalho é caro quando escasso, e barato quando abundante. Por mais que o preço de mercado do trabalho possa desviar-se do preço natural, ele tende a igualar-se a este, como ocorre com as demais mercadorias. Quando o preço de mercado do trabalho excede o preço natural, a condição do trabalhador é próspera e feliz, e ele pode desfrutar de grande quantidade de bens de primeira necessidade e dos prazeres da vida, e, portanto, sustentar uma família saudável e numerosa. Quando, entretanto, pelo estímulo que os altos salários dão ao aumento populacional, cresce o número de trabalhadores, os salários baixam outra vez até seu preço natural e, às vezes, por um efeito de reação, até abaixo dele. Quando o preço de mercado do trabalho é inferior ao seu preço natural, a situação dos trabalhadores torna-se miserável, sua pobreza priva-os daqueles confortos que o hábito torna absolutamente necessários. Somente depois que as privações reduziram o número de trabalhadores, ou após haver crescido a demanda de trabalho, o preço de mercado do trabalho subirá até o preço natural, e o trabalhador então terá os confortos moderados que a taxa natural de salários lhe permite. O pensador é Thomas Malthus. Principal obra, um ensaio sobre o princípio da população. Como diz aqui no box, o Malthus, ele é conhecido, né, principalmente pela sua teoria que fala sobre o crescimento populacional e a escassez de alimentos aí para dar conta dessa população. Então vamos à leitura. Excertos de Princípios de Economia Política, capítulo Os Salários, de Thomas Malthus. Os salários do trabalho são a remuneração que o trabalhador recebe por seus serviços pessoais. Podemos caracterizá-los como salários nominais e salários reais. Os salários nominais são o dinheiro ganho pelo trabalhador. Os salários reais são os bens de primeira necessidade e de conforto que esse dinheiro adquire. Os salários são determinados pela oferta e procura de trabalho, comparativamente à oferta e procura do que é pago em troca do trabalho. O princípio da oferta e da procura é o regulador supremo dos preços do trabalho, assim como das mercadorias, e não apenas de forma temporária, mas de forma permanente.
É por serem a condição da oferta que os preços dos bens de primeira necessidade têm uma influência tão grande sobre o preço do trabalho. Requer-se certa quantidade desses bens de primeira necessidade a fim de que o trabalhador mantenha uma população estacionária, e requer-se uma quantidade maior para manter uma população em crescimento. Em consequência, quaisquer que sejam os preços dos bens de primeira necessidade, os salários monetários do trabalhador devem ser suficientes para comprar essas quantidades. Caso contrário, a oferta desses bens não atingiria a quantidade requerida. Excertos de Princípios de Economia Política, capítulo Os Salários, de Thomas Malthus, continuação. O leitor entenderá, a partir do que já foi dito, que não é a estima pela destreza e pelo talento, que eleva o preço da mercadoria, mas a escassez daquelas qualidades e a consequente escassez dos artigos produzidos por elas, comparativamente à demanda. Não é o humanitarismo que interfere para evitar que o preço do trabalho caia ainda mais. Se o humanismo pudesse interferir com êxito, teria interferido muito antes e impedido a mortalidade prematura ocasionada por alimentação insuficiente ou ruim. Mas, infelizmente, o humanitarismo não altera os recursos de um país. Enquanto estes são estacionários e os hábitos das classes inferiores permitem manter de forma barata uma população estacionária, os salários do trabalho serão exíguos, mas não podem cair abaixo do que é necessário, dados os hábitos do povo, para manter uma população estacionária porque, em princípio, os recursos do país são estacionários, não aumentando nem declinando e, em consequência, o princípio da oferta e da procura sempre interfere para impedir a ocorrência de salários tais que ocasionem um aumento ou uma diminuição da população. Bom, então o pensador agora é John Stuart Mill, tá? Aqui a obra principal, Os Princípios da Economia Política, de 1848. Adiante aqui com a leitura. Excertos de Princípios da Economia Política, capítulo Os Salários, de John Stuart Mill. Os salários, assim como outros elementos, podem ser regulados tanto pela concorrência como pelo costume. Nesse país há poucos tipos de mão de obra cuja remuneração não seria mais baixa do que se o empregador tirasse toda a vantagem possível da concorrência. A concorrência, no entanto, deve ser considerada, no estágio atual da sociedade, como o principal regulador dos salários, e o costume ou caráter individual, apenas como uma circunstância modificadora, e isso em um grau relativamente baixo. Por conseguinte, os salários dependem sobretudo da procura e da oferta de mão de obra, ou então, como se diz com frequência, da proporção existente entre a população e o capital. Por população, entende-se aqui somente o número de trabalhadores, ou melhor, daqueles que trabalham como assalariados, e por capital, somente o capital circulante, e nem sequer este em sua totalidade, senão apenas a parte gasta no pagamento direto de mão de obra. Os salários, naturalmente, no sentido de taxa geral dos salários, não podem aumentar a não ser em razão de um aumento do conjunto de fundos empregados para contratar trabalhadores ou em razão de uma diminuição do número daqueles que competem por emprego, tampouco podem baixar, a não ser porque diminuem os fundos destinados a pagar mão de obra ou porque aumenta o número de trabalhadores a serem pagos. Por exemplo, é comum dizer-se que salários são altos quando o negócio é bom. A procura de mão de obra em qualquer ocupação específica é maior e se pagam salários mais altos, quando há uma grande demanda da mercadoria produzida, ocorrendo o contrário quando há o que se chama estagnação, quando então as pessoas são demitidas, e os que permanecem empregados têm que aceitar uma redução salarial, ainda que, nesses casos, não haja nem mais nem menos capital do que antes. Outra opinião comum é a de que os salários, evidentemente, no sentido de salários em dinheiro, variam com o preço dos alimentos, aumentando quando esse preço aumenta, e baixando quando ele diminui. Segundo entendo, essa opinião é verdadeira apenas em parte. O alimento, caro ou barato, se for devido à variedade das estações, não afeta os salários, a menos que estes sejam artificialmente ajustados a essa variedade, pela lei ou pela caridade, ou, melhor, tem alguma tendência a afetar os salários de forma contrária à suposta, pois em épocas de escassez as pessoas geralmente concorrem mais avidamente por emprego, fazendo baixar o mercado de mão de obra contra si mesmas. Se os trabalhadores, como muitas vezes acontece, não tiverem mais do que o suficiente para se manterem em condição de trabalhar e portanto tiverem apenas o suficiente para sustentar um número normal de filhos, segue-se que, se os alimentos subirem permanentemente de preço sem que aumentem os salários, grande número de filhos morrerão prematuramente, e assim, ao final, os salários subirão, mas somente porque o número de pessoas será menor do que seria se os alimentos tivessem permanecido baratos. Correção. 1. Identifique o assunto comum a todos os textos. Resposta. Todos os excertos tratam do mesmo assunto, o valor dos salários de trabalho. 2. Estabeleça semelhanças entre eles. Resposta. Há muitas semelhanças entre os textos, como o fato de os autores associarem o valor do trabalho ao custo de vida e à oferta de mão de obra. 3. Segundo os autores, quais critérios estabelecem o valor dos salários? Resposta. Para os autores, parece ser consenso que o valor a ser pago aos trabalhadores na forma de salário seja estabelecido de acordo com o preço médio dos alimentos e com a disponibilidade de mão de obra. 4. Os autores seriam favoráveis ou contrários a uma legislação que estabelecesse um valor mínimo para os salários.
Resposta: os autores abordados nesta aula são defensores do liberalismo, que prega a autorregulação da oferta e da demanda, para se chegar a um preço justo dos produtos, inclusive do valor a ser pago aos trabalhadores. Nesse sentido, pode-se perceber que uma política do Estado, impondo um preço fixo para os salários, poderia evitar que os trabalhadores recebessem menos do que o suficiente para viverem dignamente. 5. Ainda de acordo com os autores, seria possível aos trabalhadores ascenderem socialmente? Ou, pelo valor de seus salários, estariam fadados a permanecer na mesma posição? Resposta: com base nos textos, é possível interpretar que não haja uma margem para que os trabalhadores assalariados acumulem capital e ascendam socialmente, já que seu salário é fundamentado apenas no que seria suficiente para manter o seu padrão de vida, servindo, portanto, para a manutenção da sua força de trabalho. A partir das análises feitas ao longo da aula, elabore uma frase, respondendo à seguinte proposição: salário, valor justo para quem? Resposta: espera-se que as frases demonstrem que há interesses distintos entre quem paga os salários e aqueles que os recebem. Em síntese, os interesses dos patrões são manter os salários mais baixos, para aumentar seus lucros, ao passo que os trabalhadores visam conseguir o mínimo para sua sobrevivência e para ascender socialmente por meio de seus salários. Também se pode abordar a necessidade de haver uma regulação, por parte do governo, visando corrigir as discrepâncias, possibilitando que a classe trabalhadora receba um salário que a permita viver em condições mínimas de dignidade humana, em relação à moradia, à alimentação, à saúde, à educação e ao lazer. Está finalizada a exposição do material. Até breve.